Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Maravilha! Eu espero que vocês estejam todos aí bem, tá? Meus amores, hoje nós temos aula de português, tá? Então quero que você já pegue aí a sua apostila, tá? Abra na página 49, certo? Nós vamos falar hoje sobre verbo imperativo, tá bom? Então vamos lá. Ó, bem no início não, no livro, no volume 1, nós falamos lá no final sobre verbo indicativo, tá? O verbo indicativo, ele tem 3 modos, né? Que é no passado, tá? Futuro e presente, tá? Passado, presente e futuro, também é a mesma coisa. Então, eles têm esses 3 modos, tá? Tipo, passado, eu comia chocolate. Presente, eu como chocolate, né? Presente, né? Futuro, eu comerei chocolate, certo? Então, o verbo indicativo, ele tem esses 3 tempos, né, aí. O verbo imperativo, gente, ele é um verbo que ele vai indicar, tá? Na verdade, indicar uma ordem, uma recomendação, um conselho, um pedido, tá? Uma súplica, certo, pessoal? O verbo indicativo, ele é um pouco diferente do indicativo, tá? Mas esse verbo aí, vocês vão ver com mais detalhe, com mais abrangência no quarto e no quinto ano, tá? Nós vamos dar um início, tá? E mais lá, né, lá no quarto, quinto ano, vocês vão ver ele mais, com mais detalhe, certo? Vou só dar um exemplo para vocês aqui entenderem a diferença, tá? Que, por exemplo, o verbo amar no presente, tá? No modo indicativo, fica assim: eu amo, tá? Tu amas, ele ama, nós amamos, tá? Vós amais e eles amam, tá? Os verbos indicativos, eles têm aí as primeira, segunda e terceira pessoa do singular e depois a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é nós, vós e eles, né? São plural, singular, eu, tu, ele, tá? No imperativo, ele vai ficar, né? A primeira pessoa não existe no imperativo. Depois ele vai ficar ama tu. Você viu que no indicativo tu amas, tá no plural, né? Esse verbo ele fica no plural. No imperativo ele fica no singular. Ama tu, ame, e a terminação do verbo também fica diferente, né, gente? Ame você, amemos nós, amai, né? Vós, amem vocês, tá? Então, como eu disse, quando no quarto, no quinto ano, vocês vão ver esse verbo imperativo com mais detalhes, tá? Então, vamos aí, gente, no nosso livro, tá? Peguem aí e vamos começar aí a nossa, tá? A nossa leitura, tá? Aqui fala assim, ó, verbo imperativo. Releia a instrução e observe as palavras em destaque. 2. Coloque, você viu que essa palavra coloque aí tá bem, né? Escura, ou seja, está em destaque, né? Coloque em uma tigela essa mistura e junte, tá? Junte a macaxeira devidamente ralada. Misture, tá? Misture tudo bem. Unte uma forma, de preferência quadrada, e leve, tá? Leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 35 a 40 minutos, tá? Aqui na
letra A vem pedindo a seguinte coisa. Diz lá, letra A, as palavras em destaque são, tá? Quais que são essas palavras que estão em destaque, gente? A palavra coloque, unte, misture, junte e leve, tá? Então, essas são as palavras em destaque, tá? Então, essas palavras em destaque são substantivo, pois dão nome às etapas do preparo, tá? Aí desse bolo de macaxeira. Ou são verbos, pois identificam ações a serem realizadas. Nós não estamos falando do verbo imperativo? Então, ó, letra B. Essas palavras revelam, tá? Essas palavras continuam falando dessas que estão em destaque aí, tá? Elas revelam um conselho. Eu tô dando um conselho, ó, pessoal, fazem o bolo de macaxeira porque é gostoso e tal. Eu tô suplicando que quero comer aí esse bolo de macaxeira, tá? Ou eu estou dando uma ordem de como fazer, de como preparar aí o bolo de macaxeira, tá? E aí você vai marcar, só tem uma resposta correta, viu? Aqui fala assim, ó, o modo verbal que indica ordem, pedido, súplica, conselho, recomendação é chamado de imperativo, viu, gente? Número 2, releia este trecho, tá? Então, vamos reler aí novamente um trecho da receita do bolo de macaxeira, tá? Fala assim, ó, bata no liquidificador todos os ingredientes menos a macaxeira, tá? Aí aqui ao lado pergunta, qual é o verbo no imperativo? Dessa frase aqui, desse trecho aqui, ó, bata no liquidificador todos os ingredientes menos a macaxeira. Qual é o verbo aí imperativo, gente? O que está mandando você fazer? Tá? Que ordem está sendo dada? Então, você vai ver, verificar o verbo aí e responder para mim aqui, tá? Número 3. Assinale a frase com forma verbal no imperativo, tá? Assinale a frase com forma verbal no imperativo. Nós temos 3 frases aí, gente, tá? Só que ele fala para assinar somente a frase que está com o verbo no imperativo, tá? Então, aqui ele está assim, ó. Mexeu o açúcar e a manteiga. Ó, mexa o açúcar e a manteiga. Se você mexesse o açúcar e a manteiga, o resultado seria outro, tá? Então, qual dessas 3 frases aí, tá? Está com o verbo no imperativo, certo? Número 4. Escolha as formas verbais no imperativo e reescreva as frases preenchendo os espaços, tá? Preenchendo os espaços. Então, nós temos aí o verbo lave, pegue, fique, suba e coma, tá? Com esses verbos aí, vocês vão completar a frase A, B e C. Vamos fazer aí, a letra A, ele fala assim, ó, a torta que está sobre o armário. Eu vou colocar aqui, lave a torta que está sobre o armário, pegue a torta que está sobre o armário, fique a torta que está sobre o armário, suba a torta que está sobre o armário ou coma a torta que está sobre o armário. Nessa frase aí, gente, eu posso usar 2 verbos, né? Aí dá para completar essa frase. Eu posso usar um desses 2 verbos. Ou eu posso usar o verbo pegue, né? Aí, pegue e coma, tá? Então, aí você escolha aí qual verbo você vai colocar, tá? Número 5. Leia as frases e faça o que se pede. Aqui nós temos 4 frases, tá? Aproveite o dia de sol.
Segunda frase, o menino correu muito ontem. Terceira frase, chamei os jogadores para o campo. E a última frase, os meninos comeram toda a bolacha. Aí está pedindo depois para você, no primeiro pontinho, falei, ó, em cada frase há um verbo, sublinhe, tá? Então você vai sublinhar aí os verbos, tá? Das frases, ok? Depois, no segundo ponto, diz, em qual frase a forma verbal está no imperativo? Assinale a alternativa e copie a forma verbal a seguir, tá? Então, você vai assinar aí a frase que está no imperativo e copiar para mim aqui o verbo nessa linha aí. No terceiro pontinho, gente, está pedindo aí, ó, nessa frase que você assinalou, né? O uso do imperativo indica o quê? É uma ordem, gente, tá? É uma súplica ou é um conselho, tá? Aí você vai marcar para mim aí a sua resposta, né? Ou a resposta correta. Na verdade, é a resposta correta. Só tem uma, tá? Vamos aí para a página 51, tá? Que nós vamos ler aqui uma receita de pão de queijo, tá? Nós vamos ver agora uma receita de pão de queijo no liquidificador. Então, veja aí os ingredientes, tá? Que é usado para fazer o pão de queijo. 2 copos americanos de polvilho doce, 1 copo de óleo, 1 copo de leite, meio copo de farinha de trigo, 1 copo de queijo ralado ou meio copo de queijo em cubos, 2 ovos, meia colher de chá de sal, tá? Esses são os ingredientes. A preparação, primeira etapa, bater tudo no liquidificador e pôr em forminhas untada com óleo. Segunda etapa, levar para assar, tá? Essa receita foi tirada da Receita Sem Fronteiras, pão de queijo no liquidificador. Porque nós sabemos aí, gente, que existem outras, né, receitas, outros modos de fazer aí o pão de queijo, tá? Existem muitas receitas. Certo, pessoal? Aqui tem uma observação. Aqui fala assim, ó, leia meio como meio copo, né? Ou como meia colher. Reescreva a preparação, tá? Eu posso... Aqui ele tá falando que você pode usar o meio ou meia, né? Eu não posso colocar meio colher, tem que colocar meia colher, tá? Meio copo, não posso colocar meia copo, é meio copo. Eu posso usar essas duas formas, meio e meio, tá? Reescreva a preparação substituindo os verbos em destaques por verbos no imperativo, tá, gente? Então, essa primeira etapa lá fala assim, ó, bater tudo no liquidificador e pôr em forminhas untadas com óleo, tá? Então, você vai colocar no imperativo, tá? Qual que é o verbo aqui nessa primeira etapa? É o verbo bater e pôr, tá? Aí você vai reescrever ela novamente no imperativo, tá? Segunda etapa, levar para assar, tá? Aí você vai escrever a frase aí também, o verbo no imperativo. Número 7. Reescreva este outro modo de preparo, acrescentando o verbo indicado no modo imperativo, tá? Aqui tem, ó, tá escrito, ó, misturar todos os ingredientes e amassar até soltar das mãos, fazer bolinhas e assar, tá? Você vai escrever essa frase aqui, tá? No modo imperativo aí, tá? Lembrando que o modo imperativo, ele dá ordem, né? Ele dá o quê? Ele dá pedido, mas desejos, recomendações, né? Mas veja direitinho, tá? Qual você vai utilizar aí, tá? Na página 52, gente, atividade 8 diz: observe as situações representadas e as formas verbais em destaque.
depois assinale o que elas indicam, tá? Então, nós temos aqui algumas imagens, né? Imagens que diz aqui, ó, esse pessoal aqui tirando foto, né? Aqui fala assim, ó, olhem para mim e sorriam, tá? Essa frase aí, ele é um conselho, uma súplica, uma ordem, tá? Depois aqui, né? Fique atento enquanto estiver cozinhando, tá? Fique atento enquanto estiver cozinhando. É um conselho, uma súplica ou uma ordem, tá? Depois nós temos outra frase aqui. Joãozinho, desligue isso e venha jantar. É um conselho, uma súplica ou uma ordem. E a última frase aí diz: alguém me ajude. Alguém me ajude. É um conselho, uma súplica ou uma ordem, tá? Aí você vai marcar aí a frase, tá? As frases, aliás, o verbo, né? Que está em destaque, né, nessas frases aí, ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês, tá?